Antes de mais, não te esqueças, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais descobrir neste vídeo pode mudar por completo a tua percepção sobre o FC Porto. Mas o que se está a passar dentro do Dragão? Isto pode mudar tudo, e as fontes que conseguimos aceder são mais do que surpreendentes. Há acontecimentos que poucos imaginariam, decisões que podem alterar a trajetória do clube na presente temporada e jogadores cuja situação interna nunca tinha sido revelada. Este é um relato exclusivo, direto de bastidores que normalmente permanecem invisíveis para o público, mas que agora conseguimos trazer à luz do dia. Fontes internas do clube confirmaram que nos últimos meses houve movimentações estratégicas dentro da direção e da equipa técnica que vão muito além do que o adepto comum percebe. Francesco Farioli tem trabalhado com uma visão tática muito mais complexa do que aquilo que se vê nos jogos, e algumas escolhas de plantel, que à primeira vista pareciam simples, escondem decisões de fundo que poderão redefinir o futuro do FC Porto. Dominik Prprpic, jovem defesa croata de apenas 21 anos, não é apenas uma contratação normal. Segundo informações privilegiadas, a sua chegada foi estudada ao detalhe para fortalecer áreas do plantel que estavam a ser negligenciadas, e o seu desempenho nos treinos é acompanhado de perto pela administração. Mas há mais do que isso. A direção, liderada por André Vilas-Boas, tem vindo a identificar lacunas no mercado e a preparar surpresas que, se concretizadas, poderão agitar o mercado nacional e europeu de futebol. Alguns dos nomes que circulam nos bastidores indicam que o FC Porto poderá estar prestes a reforçar posições-chave com jogadores ainda pouco conhecidos do grande público, mas de enorme potencial, e tudo isso mantendo um rigor financeiro que impressiona até os observadores mais críticos. O mais intrigante é a forma como certas decisões têm sido comunicadas. Oficialmente, os adeptos veem apenas uma parte da história, como a integração de Dominik Prprpic com os treinos de Kjuer, Bednarek e Neuen. Mas fontes internas revelam que há jogadores cujo futuro está a ser discutido silenciosamente, incluindo situações que podem resultar em transferências inesperadas ou contratos revistos de forma estratégica para o bem do clube. Não se trata apenas de futebol, mas de planeamento de longo prazo. E quando falamos de Farioli, não estamos apenas a falar de um treinador, estamos a falar de um estratega que pensa 10 passos à frente e que sabe como gerir jovens talentos e veteranos de forma a maximizar o rendimento coletivo sem expor o clube a riscos desnecessários. Cada treino, cada orientação, cada decisão de titularidade tem uma lógica que apenas agora, através de fontes privilegiadas, conseguimos compreender. As reações dos adeptos são um capítulo à parte. Dominik Prprpic já revelou ter recebido inúmeras mensagens de apoio desde a sua chegada, e este é apenas um exemplo do envolvimento apaixonado da massa associativa portista. Mas o que poucos sabem é que dentro do próprio clube há conversas sobre como envolver ainda mais os adeptos, criando estratégias de comunicação e marketing que levem o Estádio do Dragão a um verdadeiro centro de pressão e motivação para a equipa. Este tipo de abordagem vai muito além do que se vê nas redes sociais. Trata-se de uma interação planejada e estruturada que visa transformar cada jogo em casa numa experiência quase intimidatória para os adversários. O período de pausa internacional também revelou detalhes importantes. Enquanto outras equipas regressavam aos treinos com déficits enormes devido à chamada de jogadores para as seleções, Farioli optou por conceder descanso prolongado, mas com um plano de treino secreto, que, segundo as nossas fontes, inclui exercícios individualizados, sessões táticas avançadas e reuniões privadas com alguns jogadores. Esta abordagem visa garantir que, à chegada de cada atleta internacional, estes estejam completamente integrados e prontos para enfrentar desafios imediatos, tanto na Liga quanto nas competições europeias. E há mais. Rumores internos sugerem que a direção está a considerar reforços estratégicos que poderiam mudar completamente a hierarquia do plantel. Não falamos de rumores comuns, mas de planos detalhados discutidos em reuniões confidenciais, com scouts a analisar cada detalhe de possíveis reforços, desde o desempenho físico até a capacidade de integração na cultura do FC Porto. Se estas movimentações se concretizarem, a próxima janela de transferências pode revelar-se absolutamente determinante para o futuro do clube. Além disso, há uma camada psicológica que raramente é discutida publicamente. O FC Porto tem investido em acompanhamento psicológico dos jogadores, incluindo sessões de coaching individual, para garantir que jovens talentos como Prprpic se adaptem rapidamente ao futebol de topo e à pressão dos adeptos. A filosofia é clara. Cada jogador deve estar pronto não apenas fisicamente, mas mentalmente, para os desafios de uma temporada que se prevê intensa. A nossa investigação sugere que este investimento em bem-estar mental pode ser um dos diferenciais que permitirá ao FC Porto manter-se competitivo mesmo diante de adversidades inesperadas. Em termos táticos, Farioli continua a surpreender. Segundo fontes internas, o treinador desenvolveu variações de esquemas que podem ser adaptadas jogo a jogo, aproveitando ao máximo os pontos fortes individuais e explorando as fraquezas dos adversários. Estes ajustes não são anunciados publicamente, mas os sinais já se começam a ver. Algumas partidas recentes, incluindo a vitória contra o Sporting, mostraram como o clube consegue manter consistência, mesmo com mudanças de última hora no 11 titular. O cenário europeu também merece atenção. A preparação para a Liga Europa, com jogos em Salzburgo e outras deslocações complicadas,
está a ser planeada ao pormenor. Cada detalhe, desde logística até análise de adversários, é estudado por uma equipa dedicada que reporta diretamente a Farioli e à direção. A filosofia é clara: reduzir ao mínimo qualquer risco que possa comprometer o desempenho da equipa fora de casa. Este nível de planeamento revela um FC Porto que, longe dos olhos do público, está a operar com eficiência e visão estratégica que muitos clubes europeus invejariam. Por fim, é impossível ignorar o impacto da comunicação e da gestão de imagem. O clube tem vindo a trabalhar para manter uma narrativa positiva e envolvente, mas ao mesmo tempo preparar o terreno para surpresas estratégicas. Isto significa que algumas informações filtradas aos média ou à comunicação oficial são apenas a ponta visível de um trabalho muito mais profundo. E é exatamente este trabalho de bastidores que pode, se concretizado plenamente, transformar a próxima temporada num período inesquecível para os adeptos e para a história do clube. Não percas tempo, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que acabaste de ler é apenas uma parte do que se passa dentro do FC Porto e a próxima revelação pode mudar tudo outra vez.